Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 30, versículo 5. Também 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 13. Creia, Jesus pode curar sua vida e sua casa. Esse é o tema dessa mensagem. E eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações nessa noite, amém? Você está com essa expectativa? Sei que até aqui o Espírito Santo já falou ao seu coração, e eu acredito que Deus tem muito a falar aos nossos corações nessa noite, a nos ensinar. Creia, Jesus, Ele pode curar a sua vida e a sua casa. Hoje o tema é bem prático, um tema bem prático para a nossa família, para a nossa vida cotidiana como membros de uma família. Todos nós sabemos que viver em família não é uma tarefa fácil, não é verdade? Não é uma tarefa fácil. Formar uma família saudável no mundo tão doente como nós vivemos, onde nós passamos, é uma missão quase que impossível. Porém, com Deus é possível sim nós construirmos um lar saudável e seguro, amém? Com Deus nós podemos, porque acredite, nenhuma família é perfeita. A minha família não é perfeita, a sua família não é perfeita, porém nós temos um Deus que é perfeito. E esse Deus que é perfeito, Ele nos ajuda a viver bem em família. Você crê nisso? Você acredita nisso? Por isso que, se você vive em família, bem-vindo à vida de conflitos. Mas você pode acreditar que grande parte dos conflitos está, muitas vezes, dentro de nós mesmos. O conflito não é, na maioria, externo. Os conflitos, na maioria das vezes, é conosco mesmo. É um conflito interno. Por isso que eu escolhi esse salmo, Salmo de 30, versículo 5, que diz que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé nessa palavra. Porque talvez você esteja vivendo um tempo difícil, talvez complicado, de decisões, de frustrações no ambiente familiar. Mas acredite, Deus, Ele quer nos dar a bênção logo pela manhã. Talvez você está triste hoje, talvez você está aborrecido, eu não sei, talvez não, mas acredite, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã sempre irrompe a alegria. E nós temos um Deus que é amor. Deus é amor. Assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Deus é amor. Então esse amor, ele precisa estar dentro de mim. Eu preciso viver Deus, os princípios de Deus, dentro do meu coração. E a partir daí, eu refletir esse amor de Deus dentro de mim, aqueles que estão mais próximos de mim. E eu faço uma pergunta para você: você ama a sua família? Você ama a sua casa? Você ama os seus? O que aconteceria se hoje
o seu filho, sei lá, o seu esposo ou a sua esposa te chamasse para uma conversa, sabe? Nós precisamos, aquela famosa frase, precisamos conversar, nós precisamos abrir o coração. O que aconteceria se essa pessoa, seu filho, a esposa, ou marido, te chamasse e falasse tudo o que eles têm vivido, talvez sofrido, experimentado, talvez de errado? Qual seria a sua reação? Haveria um tempo, um espaço para essa conversa em sua vida, em seu coração? Acredite, muitas casas, mesmo de crentes, não são seguras. Por quê? Porque os relacionamentos foram quebrados e os relacionamentos não foram reatados. Quantas pontes foram detonadas e você foi deixando ao longo da sua caminhada, da sua vida. E o convite para mim e para você, que somos membros de uma família, é que é tempo de reparar pontes e construir novas pontes. É tempo de restaurar, de reparar pontes e construir novas pontes. Pontes essas mais sólidas. A base para essas novas pontes em sua vida pessoal e familiar, cito aqui 3 delas que são básicas. Primeiro, uma fé baseada na Bíblia. Depois, uma esperança firmada em Jesus. Depois, um amor baseado em Deus. Essas são pontes, bases que nós precisamos, bases sólidas que nós precisamos colocar em nossa vida familiar, dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa. Uma fé baseada na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, amém? A Bíblia é a palavra de Deus, e eu preciso caminhar com o autor da palavra. Eu preciso caminhar com o autor da Bíblia. Eu preciso estar perto do autor da Bíblia. Também, essa esperança, ela precisa ser firmada em Jesus, porque Jesus, Ele é o caminho, não é verdade? Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele deu a sua vida para me salvar. Jesus deu a vida para te salvar, por isso que a sua esperança precisa ser firmada nele, em Jesus. Eu me lembro quando Paulo, ele diz, aquele carcereiro que estava ali na prisão junto com ele, que depois, quando o carcereiro viu aquele milagre acontecer, ali das correntes se quebrarem, as portas das prisões se abrirem, ali, Paulo diz a ele: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Você tem essa esperança no seu coração? Amém? Creia no Senhor Jesus, que através de você também e a sua casa serão salvos. E um amor baseado em Deus, porque o amor de Deus é a nossa referência, assim como nós lemos. Assim permaneçam agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. O princípio é o amor de Deus, a referência é o amor de Deus. Depois você pode ler 1 Coríntios 13, ele resume sobre o amor. Sabe, o alicerce
a sua casa sobre essas 3 pedras fundamentais aqui que nós lemos. Uma fé baseada na Bíblia, uma esperança firmada em Jesus, um amor baseado em Deus, tudo vai dar certo. Acredite. Acredite, tudo vai dar certo. Creia que sua casa será um lugar seguro e de aceitação. Sua casa irá prevalecer contra todo e qualquer vento forte que esteja presente. Amém? Você crê nisso? Diga a pessoa do seu lado aí, eu creio. Você crê? Talvez ela está cochilando um pouquinho aí. Fale com ela para ela acordar. Fala, a minha casa, a minha família irá prevalecer, porque ela está com uma base, uma ponte sólida. Creia, Deus estará sempre com você. Deus sempre estará com você. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, diz a palavra. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Sabe, irmãos, eu me lembro de José. Você há de se lembrar da história de José, que foi vendido por seus irmãos como escravo. Depois passou tantas provações ali na casa do rei. Foi acusado de algo que ele não fez. Tantas coisas aconteceram na vida de José antes dele se tornar governador. Mas acredite, quando você começa a ler toda a história ali, daquilo que José passou, sempre você vai ver Deus falando assim, mas Deus estava com José. Deus estava com José. José estava passando isso, mas Deus estava com José. José foi jogado ao poço, mas Deus estava com José. José foi preso, foi acusado de algo que ele não fez, ficou vários anos preso, mas Deus estava com José. Então acredite, Deus sempre estará com você. Deus sempre estará com você. Deus sempre. Eu não sei, talvez você esteja passando momentos de dificuldades, alguma luta, alguma adversidade, mas Deus sempre estará com você. E Ele irá te dar a vitória. Porque Ele está com você. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. Sabe, eu preciso declarar sempre isso. Deus está comigo e Ele me dará a vitória. Ele me fará um vencedor. Sabe, essas palavras, elas vão abrir, elas vão dizer como vai ser o meu futuro, porque eu já sei que Deus está comigo. Se eu sei que Deus está comigo, eu sei do meu futuro, que será um futuro vencedor. Você entende isso? Deus fortalecerá você nessa sua caminhada. Provérbios diz isso. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. É Deus que nos fortalece. O salmista diz, o Senhor está comigo, então não temerei. Você pode declarar essa palavra em fé? O Senhor está comigo, então eu não temerei. Não temerei. Eu não sei como está o seu lar hoje. Eu não sei como está o ambiente da sua família hoje. Talvez hoje você não está conseguindo caminhar bem, da melhor forma com a sua casa, com a sua família. Talvez as coisas não estão dando muito certo. Mas acredite nessa palavra que o profeta Isaías diz para mim, para você nessa noite. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia. Você crê nessa palavra, meu irmão?
Amém? A nossa família é o nosso maior patrimônio, não é verdade? A nossa casa é o nosso maior patrimônio. Se eu não investir na minha família, eu vou investir em quê? Se nós não investirmos na nossa família, em que nós vamos investir? Eu não estou dizendo aqui de investir, de você comprar coisas para a sua casa, de você comprar uma panela nova, uma panela de pressão e dar para sua esposa. Ei, marido, não faça isso. Não dê uma panela de pressão no aniversário da sua esposa. Eu não estou falando de coisas, de uma máquina de lavar, você vai investir, não. Essas coisas facilitam a nossa vida, mas são objetos. Eu estou falando de investir em vida, investir em comunicação no nosso lar, investir em amor, investir em respeito, porque o seu lar é o lugar para suportes de boas e más notícias. É o lugar que você enfrenta alguns acidentes no percurso. O lugar onde os feridos não são deixados para trás no momento mais difícil da vida de cada um dos membros. Agora, quero deixar aqui 3 bases e é bem prático para a gente resolver conflitos em casa. Primeiro, enfrente com sinceridade todas as dificuldades do lar. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Enfrente, é preciso enfrentar com sinceridade todas as dificuldades do lar, da família. É enfrentar. Por isso não tema, diz o profeta Isaías, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou eu seu Deus, eu fortalecerei, eu o ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, se eu tenho Deus que está comigo, me fortalecendo, eu preciso enfrentar para conseguir resolver as coisas que precisam ser resolvidas dentro da minha casa, dentro da minha família. A gente não pode fugir das lutas, irmãos. As lutas, elas precisam ser encaradas, submetidos a Deus, nesse Deus que nos fortalece, nesse Deus que está comigo. Em oração, em fé, e tudo será resolvido. Mas é preciso enfrentar. Fazer vista grossa não resolve nenhum tipo de problema. Muito pelo contrário, não é verdade? É preciso enfrentar o que é preciso enfrentar. Todas as lutas e dificuldades da sua casa, elas podem ser resolvidas. Amém? Todas elas, todas, não há nenhuma sequer. Se você colocar diante de Deus em oração e fé, enfrentar, todas elas serão resolvidas. Todas. Outra base aqui para a gente resolver conflitos em casa. Peça sempre sabedoria a Deus. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Diz Eclesiastes, capítulo 7, versículo 19. A sabedoria, e essa sabedoria é a de Deus. É a sabedoria que vem de Deus. Ela vai te tornar sábio. Talvez você não pode saber o que fazer diante de algo a resolver. Mas entenda, Deus sabe. E você tem que buscar, é nele, a sabedoria dele, para você poder resolver todo e qualquer tipo de conflito dentro do seu lar.
Porque a maneira de pensar de Deus é bem diferente da minha. É bem diferente da minha. A forma, o jeito de resolver as coisas, em especial nos relacionamentos, é fundamental. E é preciso, mais do que nunca, buscar a sabedoria de Deus para resolver os conflitos. Tiago, capítulo 1, verso 5 diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e ela será concedida. Alguma coisa que você não está conseguindo acertar dentro da sua casa, dentro da sua família, algum conflito, alguma coisa precisa ser arrumado, peça sabedoria a Deus. Coloque diante de Deus essa situação, meu irmão. Deus, me dá tua sabedoria, me ajude a pensar como o Senhor pensa, porque a forma de Deus pensar é a melhor forma para eu agir. Acredite nisso. Por vezes a gente, por falta de sabedoria, acaba se entrando em cada confusão, não é verdade? Em cada situação, fala o que não quer, pensa o que não deveria pensar, mas depois que fez, aí só a sabedoria de Deus para ajudar a conseguir consertar as coisas. Também, terceiro, seja uma pessoa verdadeira. Para você resolver os conflitos na sua casa, seja uma pessoa verdadeira. Números 32, versículo 12, fala sobre Josué e Calebe, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Veja, Josué e Calebe ali, junto com o povo de Israel, buscando a tão sonhada terra prometida, e diante de todo aquele povo de Israel, só Josué e Calebe, daquela geração que estava peregrinando por 40 anos no deserto, que conseguiu atravessar. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, que Josué e Calebe tinham um coração sincero, um coração verdadeiro diante de Deus. O coração verdadeiro de Josué e Calebe levaram eles para a terra da promessa. Por isso que nós precisamos cada vez mais sempre ser verdadeiro, porque ser verdadeiro te dá acessos. Você entende isso? Então não viva a vida como uma vida de faz de conta, uma vida de mentiras, mas uma vida de verdade dentro da sua casa. Pastor, mas como que eu vou construir esse lugar verdadeiro? Como que eu vou conseguir um lugar tão especial e seguro? Como que eu vou fazer isso? E aí eu te dou duas verdades aqui. Vai levar tempo para estabelecer a confiança. E confiança é tudo. A confiança é tudo num relacionamento, sim ou não? A confiança é tudo. Então, leva tempo para estabelecer a confiança nos relacionamentos. O processo é gradativo. E outra é o cultivo da manutenção, é contínuo. O cultivo da manutenção é contínuo, assim como cada um de nós sempre estaremos em restauração dentro do nosso lar. Amém? Você como marido, você como esposa, você como filho, sempre estará em processo de reconstrução, em processo de renovação.
E esse processo de manutenção interior, ele precisa ser um processo contínuo. Então você não precisa desistir, não recue neste processo, nesse caminho. O choro pode persistir uma noite, como nós lemos, mas de manhã irrompe a alegria. É um processo e que Deus sempre vai nos dar a alegria, a vitória lá na frente. Como eu posso construir então um lar cada vez mais verdadeiro, um lar com harmonia, um lar seguro, um lar de aceitação? Primeiro, perdoe aqueles que te feriram dentro de casa. A primeira coisa a se fazer é eu perdoar aqueles que têm me ferido. Primeira coisa, eu perdoar aqueles que têm me ferido. E a segunda é consertar os danos que eu tenha causado ao ferir outros. Veja bem, a primeira ação é comigo, não é com os outros. Você entende isso? A primeira posição é comigo, é com você. Nós vamos lidar com aqueles que têm nos machucado e com aqueles que nós também temos machucado. Agora, por que que eu devo dar esse passo? E como que eu posso fazê-lo? E se você hoje é um filho ferido, se você é um pai ferido, se você é um cônjuge ferido, a sua atitude hoje é o perdão. A tua atitude hoje é perdoar. Sabe por quê? Porque Deus já me perdoou. Porque Deus já te perdoou. Sejam amáveis e prontos para perdoar, diz a palavra. Jamais guardem rancor. Lembre-se que o Senhor os perdoou. Portanto, vocês devem perdoar os outros, diz Colossenses capítulo 3, verso 13. Você entende isso? É fácil? Sim ou não? Quando eu lembro o quanto Deus tem me perdoado, fica muito mais fácil perdoar os outros. Essa referência me ajuda. Vai facilitar as coisas. Porque eu recebi o perdão de Jesus. Então por que eu não posso perdoar? Você nunca terá que perdoar alguém mais do que Deus já tem perdoado você. E nunca terei que perdoar a uma pessoa mais do que Deus já tem me perdoado. Então, quando você tem dificuldades em perdoar aos outros, geralmente é porque você não se sente perdoado. Você entende isso? As pessoas que se sentem perdoados acham que é muito mais fácil perdoar os outros. Outra coisa, porque ressentimento é um veneno contra eu mesmo. Para eu construir um lar com harmonia, um lar seguro, de aceitação, eu preciso entender que o ressentimento, ele é um veneno contra eu mesmo. Guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional. A mágoa, ela é sem sentido, ela é desnecessária, ela é doentia. E Jó, capítulo 5, 2 diz, ficar desgostoso e amargurado é loucura. Ficar desgostoso é falta de juízo, que leva à morte. Ele diz que a amargura é loucura, porque ela é ilógica. Ela é sem sentido. A amargura leva as pessoas a fazer coisas estúpidas. Sim ou não?
É como atirar em si mesmo quando você tenta acertar em outra pessoa. Na verdade, o tiro volta para você mesmo. Não funciona. A amargura não é um caminho. Ela é ilógica, ela é sem sentido. Você sempre machuca a si mesmo mais do que os outros, com a amargura no seu coração. Você está se ferindo mais a você mesmo do que os outros. As pessoas mais infelizes que nós conhecemos são aquelas que estão carregando mágoa dentro do seu coração. A amargura, ela é sem sentido, ela é desnecessária para cada um de nós. Por isso que ficar irado é um erro, mas ficar amargurado é pecado. Jó diz no capítulo 21, no verso 23, um homem morre em pleno vigor quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os seus ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Pesquisas têm mostrado que a emoção mais doentia que alguém pode ter é a amargura. Porque ela é como um câncer. Ela vai comendo a pessoa viva. É um veneno. A amargura é um veneno e tem consequências físicas. E você precisa perdoar aqueles que feriram você para o seu próprio bem. É para o seu próprio bem. Também porque eu preciso do perdão deles no futuro. Veja o que Jesus ele nos ensina. Mas quando estiverem orando, veja a oração tão conhecida, a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso. Mas quando estiverem orando, primeiro perdoe aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu perdoe os seus pecados também. Entenda, a amargura, ela bloqueia o sentimento do perdão de Deus em sua vida. Você viu esse texto que diz? Mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está no céu perdoe seus pecados também. A Bíblia diz aqui que nós não podemos receber o que nós não estamos desejando dar. Você entende? É perigoso fazer essa oração aqui do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você entende isso? Em outras palavras, Senhor, perdoa-me como eu também perdoo as pessoas. Lembra que eu falei? Que eu perdoo porque Deus me perdoou. Jesus me perdoou. Então, é esse padrão, é o princípio para que eu possa liberar o perdão. Sabe, nós não podemos queimar a ponte que nós precisamos atravessar. Perdão, ela é uma estrada de mão dupla. E acredite, nunca espere sentir para perdoar. Já ouviu? A pessoa falando, eu ainda não senti de perdoar. Acredite, você não vai sentir. Você não vai sentir perdoar. Para você construir um lar verdadeiro, com harmonia e segurança, também faça reparos com aquele que já feriu em sua família. Primeiro, revele a sua ferida. Admita. Deixa que ela saia de você.
é encarar, ser honesto. Você não pode superá-la até que você admita. E eu sei que isso machuca muito. Você primeiro precisa revelar a sua ferida, admiti-la, colocá-la numa folha de papel, porque pessoas feridas ferem. Talvez você feriu porque você está ferido. E você muitas vezes não quer admitir. Então, você tem aqui algumas opções quando se trata de ferida. Primeiro, você pode reprimi-la, ou fazer de conta, que não existe. Você ignorá-la, tirar ela do seu caminho. E isso nunca vai funcionar. Talvez você pode minimizar a ferida, simplesmente dizendo, isso não é nada, isso não é tão importante assim. Também você pode admitir e dizer, eu realmente gostaria de fechar a porta do meu passado. Eu gostaria de encerrar isso de tal maneira que essa pessoa não me machuque nunca mais. É preciso fazer reparos nos nossos relacionamentos. Entenda, se um bicho mordeu você, nós precisamos saber qual foi o bicho para a gente poder aplicar o remédio certo, sim ou não? Assim é você identificar as feridas que têm te machucado. É fazer uma avaliação no coração e ver o sentimento que está machucando, te fazendo sentir dor. Então, não deixe que seu passado continue ferindo você e amargando o seu presente. Não deixe que o seu passado continue dirigindo os seus dias. Até quando você vai adiar aquela conversa com o seu filho? Até quando você vai adiar aquela conversa com seu esposo, com sua esposa? Até quando você vai adiar aquela conversa com seu pai e com sua mãe? Mas como que eu faço isso? Você precisa liberar seus ofensores. Outro reparo aqui é você liberar os seus ofensores. Diga isso hoje: eu libero os meus ofensores. Eu os deixo ir. Liberte desses seus escravos que você mantém muitas vezes acorrentado ao seu passado de dor. Libere, deixe-os ir. Não traga escravos, ninguém para o seu coração. E como que eu faço para liberar um ofensor? Você faz isso perdoando, liberando perdão. Essa é a única maneira de liberar alguém que o fere. Essa é a única maneira. Entenda, você não espere até que essa pessoa te peça perdão. Você faz isso, quer ela peça perdão ou não. Porque você está fazendo isso para o seu próprio bem, não para o bem dela. Por quê? Porque Deus tem perdoado você. Porque Jesus tem nos perdoado. E você vai precisar de perdão no futuro. E a amargura, a ferida, ela não vai funcionar. Ela só faz você se sentir um miserável. Então você libera os seus ofensores e os perdoa para o seu próprio bem. Você entende isso? A pergunta que eu faço aqui é: até quando você vai guardar mágoas?
Até quando? Até quando você vai guardar mágoas? Terceiro e último, repara aqui com aquele que te feriu na sua família, nos seus relacionamentos. Troque sua dor pela paz de Deus. Colossenses diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Mas como? Como, pastor? Muitas vezes é injusto. Se eu os perdoar, eles vão embora sem nenhuma punição. Na verdade, você tem que deixar Deus fazer a justiça. E Deus pode fazer um trabalho muito melhor do que você nessa questão. A Bíblia diz que um dia Deus vai fazer um acerto de contas e vai chamá-los para este acerto. Vai fazer uma auditoria nos livros e um dia Deus terá a última palavra de justiça, de julgamento. Portanto, deixe tudo para Deus. Deixe que Deus tenha a última palavra sobre isso. Deixe que Ele cuide disso para você, porque Ele é o juiz. E Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. Então você os libera, e enquanto isso, você se concentra na paz de Deus. Ao invés de você tentar revidar de uma forma pior. O que Deus está nos ensinando aqui, meu irmão, meu amigo, é que nós precisamos deixar que a paz de Deus governe o nosso coração. O fato é que relacionamentos podem partir seu coração em pedaços, sim ou não? Relacionamentos podem rasgar o seu coração. Talvez relacionamentos, alguns rasgaram o seu coração, mas entenda, Deus pode colar todos esses pedaços e ajuntar mais uma vez, e pode cobri-los com a sua paz, unindo cada pedaço que foi quebrado. Amém? Você precisa liberar aqueles que feriram você, a fim de que Deus possa fazer algum reparo em seu coração. E o convite de Deus para a nossa vida nessa noite é: Deus, há reparos em mim que precisam ser feitos. Me ajude, para que os meus relacionamentos dentro do meu lar, da minha casa, possam ser restaurados. Amém? Você quer fazer essa oração nesta noite? Fique de pé. Hebreus 12, capítulo 15, diz assim: cuide um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Olha só que palavra. Cuide um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Vigiem para que nenhum